O Lula foi eleito para isso, para fazer o tipo de política que ele está fazendo. Quando a gente vê a maioria dos pobres votarem no Lula e o elegerem como presidente da República, o fizeram para que ele fizesse esse tipo de governo. E qual que é o tipo de governo que o Lula está fazendo? É um tipo de governo que não prioriza o mercado financeiro. O mercado financeiro não pode ser e não é uma prioridade do governo Lula. Porque qual que é a prioridade do Lula? Políticas sociais. E quando essa política social ela é feita, ela traz mais emprego, mais renda, demanda, e isso aquece toda a economia e melhora a vida, principalmente dos mais pobres. Diferentemente da lógica do mercado. Porque qual que é a lógica do mercado financeiro? Sobe juros, corta gastos. Essa é a lógica. Mas com essa lógica, qual é o resultado que isso traz? Quando você sobe juros, o que acontece? O empresário vai para o mercado financeiro. Ele deixa de investir e com isso desaquece a economia. É claro. Você tendo um juro altíssimo, como é no Brasil, é melhor ele pegar o dinheiro que ele tem e investir, e com esse dinheiro ele ter lucros sem produzir nada, do que investir na produção. Quando a economia desaquece, não há demanda, a produção diminui, e com isso o que acontece? Baixam os preços. Isso é o capital financeiro se sobressair contra o capital produtivo. Isso é a lógica do mercado. E o Lula não quer fazer política dentro dessa lógica. A lógica do Lula, como eu disse, é priorizar as políticas sociais. Mas é claro que isso traz consequências. O mercado financeiro o rejeita. Como disse a Simone Tebet recentemente, 90% do mercado diz que a política que o Lula faz é ruim. E isso tem impacto direto, por exemplo, na eleição de 26. Então, é claro, o mercado financeiro não quer o Lula. Começa aqui as especulações sobre o pleito que se aproxima. Por quê? De um lado você tem Bolsonaro, esse sim trabalhou para o mercado financeiro, só que Bolsonaro está inelegível. E todo mundo sabe que ainda que o Bolsonaro indique alguém e tenha a transferência de votos, não é a mesma coisa. Disso todo mundo sabe. Como foi, por exemplo, em 2018, quando Lula não disputou, e teve a transferência de votos para o Haddad, mas não é a mesma coisa, não é o mesmo candidato. Então, como o mercado financeiro não gosta do Lula, então ele vai tentar desgastar a imagem do governo. E aí, eles precisam achar alguma coisa. Por quê? Porque sai uma pesquisa mostrando que o Lula venceria qualquer um dos seus adversários políticos. Ele venceria Tarcísio de Freitas, Marçal, Caiado e o próprio Bolsonaro, se pudesse ser candidato. E aí, o que está acontecendo? Com esse acidente que sofreu o presidente, e com essa volta dele ao hospital, e com essas pequenas cirurgias que foram feitas, começou-se a especulação. E qual que é a especulação? Olha, seria até bom, porque já que o Bolsonaro não pode ser candidato, o Lula também não tem mais condições de saúde, mental. Então, essa especulação, o que está por detrás dela? Como o Bolsonaro não vai ser candidato, que o Lula também não seja. E mesmo, repita, a lógica seria a mesma. Mesmo que houvesse a transferência de votos,
Não é a mesma coisa. Por exemplo, ele vai indicar, todo mundo sabe que se fosse pelo coração do Lula, o preferido dele seria o Haddad. Mas o Haddad não é o Lula. Então eles querem usar isso que aconteceu com o presidente para dizer, então vamos resolver a questão. Bolsonaro já está fora mesmo, o Lula também fica de fora e a gente começa uma renovação para 2026. Mas não é assim que funciona. Primeiro que a maioria das coisas que estão sendo ditas em muitas redes sociais sobre a saúde do presidente não é verdade. Porque o presidente passou por essas cirurgias e ele está bem, segundo os próprios médicos. E segundo, não há nada que impeça o Lula de ser candidato em 26, exceto a sua saúde. Mas não o estado de saúde atual. Se daqui a 2 anos ele tiver todas as condições possíveis para ser o candidato. E ele, em sendo candidato, é quase que imbatível. Aí você diz por quê? Porque o grosso do eleitorado ainda é de gente mais pobre, de pessoas que estão com o Lula. E estão com o Lula exatamente porque ele faz política pensando nessas pessoas. Ele faz política priorizando essas pessoas. Diferentemente do mercado financeiro, que está nem aí para essas pessoas. Ele pensa nele. Então essas pesquisas, elas mostram o Lula vencendo qualquer um dos seus adversários. E esse é o desespero do mercado. Eles não querem o Lula de novo. Então tentam, de alguma forma, mostrar para uma parte da população que ele não tem mais condições. Mas isso é mentira. O Lula surge como alguém favorito a vencer de novo. E isso vai deixando essas pessoas desesperadas. Eles não querem, claro que não querem. Exatamente porque a política que o Lula faz é a política diferente do que eles pensam, daquilo que eles têm como realidade. Que, como eu disse lá, são apenas duas. Sobe juros, corta gastos. Teve inflação, sobe juros, corta gastos. Só que quando você faz isso, só tem um tipo de gente que é prejudicada. Os pobres. E repito, o Lula não foi eleito para governar só para o mercado. Ele foi eleito para governar para todos, mas principalmente os mais pobres. O contrário ao mercado. Então eu quero deixar aqui um recado dizendo: vão se preparando. Porque pelos candidatos que vocês lançam aí, pelos nomes que estão aí, nós não estamos vendo nenhum deles terem a capacidade de derrotarem o Lula. E por quê? Porque só o Lula faz esse tipo de política. Gostem eles ou não. Porque o Lula governa. Diferentemente do Bolsonaro. Porque o Lula pensa nessa política social que engloba, nessa política social que acolhe, que dá a essas pessoas dignidade, que dá a essas pessoas poder de compra, que dá a essas pessoas a possibilidade de terem uma vida melhor. Política essa que a direita e a extrema-direita não fazem. Por isso que ele é o favorito. E não adianta. Ou aparece alguém que pensa na maioria, tendo um país como o nosso, ou você vai correr o risco de sempre ter um Lula no páreo. E todas as vezes que você chega em uma eleição presidencial e você tem um Lula, é difícil para qualquer candidato. E me parece que não tem ninguém aí capaz de derrotá-lo. E eu digo direto aqui, se em 2022, com tudo que Bolsonaro fez, ele não conseguiu a reeleição contra o Lula, ele estando com a máquina na mão,
Em 26, não seria difícil só para o Bolsonaro se pudesse concorrer. É difícil para qualquer um. E eles sabem disso. E por saberem disso, é que eles estão desesperados. Porque o Lula vai, mais uma vez, caminhando para ganhar uma quarta eleição presidencial. E repito, dificilmente a gente terá de novo, na política brasileira, um Lula. Alguém que tenha a capacidade, por exemplo, de ganhar 4 eleições presidenciais. E digo mais, poderia ser a quinta, porque em 2018 deram um jeito de tirá-lo da eleição, porque senão ele já teria ganhado lá. E qual que é o fenômeno que o Lula faz? Trabalha para aqueles que votaram nele. Trabalha para melhorar a vida das pessoas. E isso é o que manda. A gente quer saber se a nossa vida está melhor, se a gente come melhor, se a gente veste melhor, se a gente tem dignidade, se a gente pode consumir. É isso que as pessoas necessitam. Não adianta você falar de política se a vida das pessoas não fica melhor. Então ele é o candidato quase imbatível no Brasil. Porque todas as vezes que ele está dentro de uma disputa eleitoral, presidencial, ele é favorito. E é contra qualquer um. Por isso, eles estão desesperados. E ainda bem que a gente tem um presidente que trabalha para as pessoas que necessitam, que votaram nele e que deram a ele esse voto de confiança exatamente para que ele faça a política que não é do mercado financeiro, mas é a política do bem-estar social. Tá bom, gente? Eu fico por aqui. Desde já eu peço a vocês, se fortalecer meu trabalho, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seus comentários, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E mais uma vez, muito obrigado.